médicos veterinários! Em nosso Entre Clínicas de hoje, nós vamos conversar com a professora, médica veterinária e doutora Ana Cristina Neri, que é coordenadora dos cursos de endocrinologia e metabologia aqui da Qualitas. Olá, professora, obrigada pela sua presença. Oi, querida, obrigada. Obrigada também. Professora, como é possível diferenciar o diabetes mellitus do hiperadrenocorticismo? Olha, são duas endocrinopatias que têm clínicas muito parecidas, né? Porque a gente tem poliúria, polidipsia, polifagia nos cães, igualzinho. E ainda tem um pouquinho de emagrecimento também, principalmente no diabetes. Existem alguns detalhes, por exemplo, no diabetes eu não tenho um aumento do abdômen, eu não tenho um abdômen distendido, um abdômen pendular. E no hiperadrenocorticismo, essa é uma clínica muito importante que a gente observa. Além disso, se a gente for puxar um pouquinho mais também para a clínica, no hiperadrenocorticismo eu posso ter, o paciente ele pode apresentar uma clínica vasta associada com alterações na pele, áreas de alopecia, descamação, pele muito fina, muito delgada, tem helangiectasia. E em relação aos exames, obviamente, a gente também pode diagnosticar, por exemplo, em relação à glicose e à frutosamina, onde no diabetes eu tenho uma glicose excessiva, né? E no hiperadrenocorticismo eu tenho uma hiperglicemia um pouquinho mais discreta, a princípio. Entendido, professora. E quais são os fármacos, né, mais indicados para o tratamento do hiperadrenocorticismo? Bom, no momento, na veterinária, a gente tem uma ferramenta que tem sido muito positiva, que é o medicamento trilostano, que também a gente compra na área comercial como Vetoril. Esse medicamento, ele é indicado, ele tem uma redução de efeitos colaterais, ele mantém os pacientes com qualidade de vida. E o que esse medicamento faz? Ele diminui a produção do cortisol, porque no hiperadrenocorticismo, o que a gente tem na clínica, o que nos preocupa muito, é o excesso do cortisol. É o cortisol causando alterações quase sempre catabólicas no organismo do animal. Então o trilostano, ele reduz, né, ele é um inibidor da produção do cortisol. Portanto, eu não curo o animal quando eu uso o trilostano. O que eu consigo fazer no animal é diminuir, reduzir a produção do cortisol, que é quem está causando toda a clínica, todas as alterações no meu paciente. Então, é um medicamento bom. As doses atualmente que nós utilizamos são doses baixas, são doses seguras. A gente vê poucos efeitos colaterais. E tem sido que a gente tem observado uma qualidade de vida nos nossos pacientes e também uma sobrevida de 5, 7 anos desses animais, que quase sempre são animais já idosos, a partir de 6 anos, 7 anos, que são esses nossos pacientes com hiperadrenocorticismo. Entendi. E falando agora de hipotiroidismo, né? Quais são as causas do hipotiroidismo congênito e como ela pode influenciar no crescimento do animal? Tá, olha só, o hipotiroidismo congênito, ele afeta tanto o cão quanto o gato, né? Inclusive em gato, o que a gente mais vê, apesar de ser dito como raro, é o congênito. Então, o hipotiroidismo congênito, a causa dele é hereditária. Né, é um gene autossômico recessivo, né? Então, o pacientezinho, o bichinho, ele já nasce com essa alteração. O que acontece? O hormônio da tireoide, ele é importantíssimo para o crescimento, porque ele estimula o GH, que é o hormônio do crescimento. É o hormônio que vai fazer todo o desenvolvimento, todo o crescimento daquele animal. Então, quando eu tenho, o animal já nasce com uma baixa desse hormônio tiroidiano, obviamente, esse estímulo ao crescimento do animal vai ser retardado, né? Então, eu tenho o que a gente chama de cretinismo, que é uma falha no crescimento, que a gente começa a observar a partir da 5ª semana de vida desse animal. Como que a gente observa? Os irmãozinhos que nasceram junto com ele na mesma ninhada passam a se desenvolver, passam a crescer, e aquele animalzinho, ele mantém lá aquela estatura, aquele tamanho pequenininho, porque ele não cresceu, não se desenvolveu, por causa da carência do hormônio tiroidiano e a falta de estímulo à ação do hormônio GH, que é o hormônio responsável pelo crescimento do animal.
Muito obrigada, professora, pela sua participação. E para você que se interessou pelo tema, a Qualitas possui cursos exclusivos nas áreas de endocrinologia e metabologia de pequenos animais. Para saber mais, acesse o nosso site. Venha para a Qualitas e seja referência em medicina veterinária.